Meus amigos e amigas do 7º ano da Edila Mello, professor Soares, trazendo aqui mais uma aula para vocês, falando agora da reta numérica com números racionais. Lembrando que nós estamos nos aprofundando no nosso estudo com os conjuntos numéricos. Se considera que você já conhece os números naturais, também conhece os números inteiros, e agora a gente está trazendo aqui o conjunto de números racionais e o primeiro tópico, que é um tópico muito importante, que é a questão da reta numérica. Então aqui diz o seguinte: já sabemos que os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica. Então, antes de qualquer coisa, vamos recordar aqui que os números inteiros, se você olha para essa reta que está aqui, nós já encontramos alguns, né? Nós já vemos aqui uma reta numérica, só que nessa reta numérica, o que eu vou circular aqui representa os números inteiros. Então eu tenho aqui o menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1 e o mais 2. Então os números que eu circulei aqui são os números inteiros. Só que esses números inteiros que eu circulei, aprofundando o nosso estudo agora, eles são números racionais. Então, o que nós temos que entender? Eu circulei inicialmente esses números de vermelho, dizendo que esses números são números inteiros, certo? Mas acontece também que esses números que eu circulei, eles também são números racionais. Se eu agora circulo de vermelho também esse número, menos 0,7 em forma de fração ou na forma decimal, nós também estamos aumentando, ampliando esses números, e esses números também que eu estou colocando são também números racionais. Então eu olho aqui para esse número, menos 7 décimos, ele é número racional, mas eles não são números, ele não é um número inteiro. Os inteiros são estes aqui. Eu vou circular aqui numa cor diferente, na cor azul, eu vou circular um conjunto que não está sendo falado aqui, os números naturais. Números naturais. Então é interessante, é importante que vocês entendam a diferença aqui, ó. Eu vou circular aqui de azul os números naturais que estão aqui. Então eu tenho o 0, tenho o 1 e tenho o 2. Então o que eu observo? Que esses números que estão aqui de azul e de vermelho, eu posso dizer que ele é natural e é inteiro, e é também racional. O número mais 1, ele é natural, ele é inteiro e é também racional. O número menos 2, eu não vou circular de azul aqui para nós, que ele não é natural. O menos 1 não é natural, o menos 2 não é natural, ele só é número inteiro, certo? Eu vou circular aqui na cor verde os números que são números racionais. Então eu vou circular aqui o 2, que ele é racional, vou circular o menos 1, vou circular o menos 7 décimos, vou circular o 0, vou circular o 1 e vou circular aqui também o mais 2. Então, veja que o meu desenho aqui está dizendo, aqui de vermelho, que ele é inteiro e ele é número racional, mas ele não é número natural. Os naturais são estes, o 0, 1, 2, o 3, o 4, infinito. Então, entendam que tem números que eles são naturais, são inteiros e são racionais. Mas nós temos números que são racionais, mas não são naturais, e alguns também não são números inteiros. Ou seja, se eu pego aqui menos 7 décimos, eles não são naturais e nem inteiros. Se eu uso aqui o menos 2 ele é natural, ele é inteiro, e ele é também, o menos 2 ele é inteiro e ele é racional.
Eu vou repetir. O menos 2, ele não é número natural, ele só é inteiro e racional. O número mais 2, o mais 2 é natural, o mais 2 é inteiro e o mais 2 é racional. Então essa é uma grande, uma grande coisa que vocês devem saber, a que conjunto os seus elementos. Então vamos aqui está pedindo que você entenda a representação na reta numérica desses números decimais, no fracionário. Representar na reta numérica o número menos 0,7. Vamos considerar menos 0,7 é a mesma coisa de você escrever menos 7 décimos, que é a forma fracionária. O número menos 7 décimos está localizado entre os números menos 1 e 0, ou seja, está entre o menos 1 e o 0. Então, vamos dividir o segmento AD, ou seja, este espaço que vai aqui do A até o D, nós vamos dividir ele em 10 partes. Por que eu vou dividir em 10 partes? Porque o denominador é 10. Vocês lembram quando a gente estudava lá as frações? Aí você tinha um desenho, ele é a partir de 2 partes, você pintava essa parte aqui. Então, a parte pintada representa 1 sobre 2, ou seja, o 2, o denominador, indica que foi dividido em 2 partes, e o numerador que foi considerado uma. A mesma coisa a gente vai adotar aqui, a gente vai dividir do menos 1 até o 0, ou do 0 até o menos 1, tanto faz, em 10 partes iguais, e você vai contar a partir do 0, 7 partes para o sentido negativo. Então, tenho dividir em 10 partes, veja aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E nós vamos contar aqui 7 partes e colocar aqui o pontinho, que aqui no caso é a letra E. E a abscissa desse E é menos 7 décimos. Então o ponto E é a imagem geométrica de menos 7. O número menos 0,7 é a abscissa do ponto E. Então aqui tem outro exemplo. Vamos localizar na reta numérica esse número racional 11 quartos. Como mais 11 quartos é maior do que 1, eu já falei em aulas para vocês, se o numerador, observe aqui que o numerador é 11 quartos. Então o numerador, no caso 11, é maior do que 1. É maior que o denominador, então esse número vai ser maior do que 1. Se nós tivéssemos aqui 4 quartos, seria igual a 1. Se nós tivéssemos menor que o denominador, ou seja, 1/3, desculpa, 1/4, 2/4, 3/4, você teria um número menor do que 1. Por exemplo, se você tem aqui 3 quartos, aí você vê que o 3 é menor do que o 4, então esse número é menor do que 1. Então esse pensamento vamos trazer para cá. Como 11 quartos é maior do que 1, é exatamente porque o numerador é maior que o denominador. Vamos escrever na forma mista. O que é a forma mista? É aquele número que tem uma parte inteira e tem uma parte fracionária. No caso aqui eu tenho 2 inteiros e 3 quartos. Ele é chamado de número misto. Esse número misto também eu posso escrever ele como sendo mais 8 quartos mais 3 quartos. Se você fizer a soma de 8 mais 3 dá igual a 11, né? Outra maneira de você ver é dividindo o 11 por 4. Você vai dividir o 11 por 4, dá 2, né? 2 vezes 4, 8. 11 menos 8, 3. Aí você tem aqui o que? O 2. Como é que eu vou formar o número misto agora? O quociente 2, eu escrevo ele, do lado eu escrevo uma fração. O numerador será o resto e o denominador é o divisor. Então fica 2 inteiros e 3 quartos. Então o que a gente vai fazer? Esse número está localizado entre o número mais 2, né, e mais 3. Então eu olho para cá, vejo que tem o 2. E do 2 até o 3 nós vamos dividir em 4 partes. Está aqui 1, 2, 3 e 4. E a gente vai tomar 3. Então eu tenho aqui nesse lugar o 3 quartos, que é exatamente 11 quartos.
Aí vem aqui o próximo, o terceiro exemplo. Camila fez vários cartões contendo os números racionais e os colocou em ordem crescente. Em ordem crescente, lembrando que é do menor para o maior, para colar em seu caderno. Mas sua irmã embaralhou os cartões. Para organizá-lo novamente, Camila construiu uma reta numérica e localizou cada número racional correspondente a um de seus cartões. Então, aqui observe que na reta numérica nós temos aqui a origem, que é o zero. Olha, eu vou circular aqui, e até a título também de conhecimento, eu vou circular de verde os números que são naturais. Ó, 0 é natural, o 1 natural, o 2 natural, o 3 natural. E só. De todos esses números que tem aqui, os que são naturais são somente esses aqui, o 0, o 1, o 2, o 3 e só. Aqui na reta numérica que está desenhado só tem esses, certo? Então eu vou circular aqui também na cor azul, nessa reta numérica, os números que são inteiros. Então é inteiro o -3, é inteiro o -2, é inteiro o -1, é inteiro o 0, é inteiro o +1, inteiro o +2, inteiro o +3. Vocês já estão vendo aqui, ó, que o natural é inteiro também. O 0 é natural e é inteiro, né? E se eu circular de vermelho os números que são racionais, eu vou circular de vermelho agora os que são racionais. Então eu tenho aqui, esse aqui é racional, este também é racional, esse. Todos eles que estão aqui são números racionais. Todos os que estão aqui são números racionais. Então você está vendo, ó, tem número que eu estou circulando 3 vezes. Ó. O número 3, ele é racional, inteiro e é natural. Esse número que está de vermelho, só de vermelho, é porque não são naturais nem inteiro. Esse aqui, de azul e vermelho, é o inteiro. O -1, ele é inteiro e é racional, mas não é natural, né? Então vamos fazer aqui, vamos olhar aqui para essa, vamos ampliar aqui um pouquinho para a gente olhar melhor para essa situação que está aqui, ó. Você tem aqui o número, deixa eu mudar aqui de novo, vai dar. Então você encontra aqui, sim, Camila construiu uma reta numérica e localizou cada número racional correspondente a um de seus cartões. Então ela botou aqui o -3, -2,6, -2, -1, -1/4, 0, 2/5, 1, 4/3, 2, 3, 3,5, e a reta segue aqui sentido positivo, né? Como também sentido negativo. Sabemos que quanto mais à esquerda o número se localiza na reta numérica, menor ele é. Ou seja, quem está mais à esquerda aqui é o número -3. Então o -3 é o menor de todos. Então o -3 é menor que -2,6. -2,6 é menor do que -2. -2 é menor que -1. -1 é menor que -1/4. -1/4 é menor que 0. 0 é menor que mais 2/5. 2/5 é menor que +1, 1 é menor que 4/3, 4/3 é menor que 2, 2 é menor que 3, 3 é menor que 3,5, né? Então, na relação de Camila, podemos verificar também que números racionais inteiros, é o que nós já fizemos ali em cima. O que são racionais inteiros? Eu tenho -3, -2, -1, 0, 2 e 3. Eles são números racionais inteiros, porque todos os que estão aqui são números racionais, todos eles. Só que esses aqui são os racionais inteiros. Eu poderia dizer assim, 0, 2 e 3 são racionais naturais, né? Também. Número racional negativo não inteiro, escrito na forma decimal, eu tenho -2,6.
Número racional negativo na forma de fração, eu tenho menos 1/4. Número racional positivo não inteiro, escrito na forma decimal, ou seja, número racional positivo, né, que é o sinal positivo, não inteiro. O que significa não inteiro? É um número decimal, 3,5. E números racionais positivos na forma de fração. Então, eu tenho 2/5 e eu tenho 4/3. Então, aqui está mostrando para nós a maneira de você representar números na reta numérica. Então, nessa representação na reta numérica, veja que eu fiz aqui uma divisão, né? Eu dividi aqui 11, dividido por 4, e encontrei 2 inteiro e 3/4, que representa um número misto, né, chamado. Então eu quero mostrar para vocês aqui algumas observações para que a gente entenda melhor esse tópico, né? Ou seja, você tem um número decimal, 0,2. Para eu escrever esse número decimal, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer aqui o mais breve possível. Eu vou escrever esse número, vou fazer assim, forma fracionária, e vou escrever aqui a forma decimal. Então vamos escrever um número, por exemplo, esse número aqui na forma fracionária. Eu tenho 1/4. Olha, 1/4 é um número que está na forma fracionária. Como é que eu posso escrever esse número na forma decimal? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dividir o numerador pelo denominador. Então, sempre que eu for transformar um número na forma fracionária, né? Desculpa, eu botei aqui, foi um L. O número na forma fracionária para a forma decimal, eu vou ter que dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou ter que fazer aqui 1 dividido por 4. Na divisão de 1 por 4, a gente vai ver logo que na parte inteira vai ficar vazia. Então, eu vou botar o 0 e a vírgula. Eu vou transformar agora esse 1 em 10, ou seja, o inteiro em 10 décimos. É o que vem depois da vírgula. 10 décimos dividido por 4 dá 2 décimos. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho aqui 10 menos 8, 2. Então, ficou 2 décimos que eu vou transformar em 20 centésimos. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, nada. Então, veja aqui que esse número 1/4, a sua forma decimal é 0,25. Entendeu aí como é que a gente faz? Ó? Você divide o numerador pelo denominador, você encontra a forma decimal do número. Então, nós podemos ter aqui outras situações. Por exemplo, você vai verificar o número 5 meios. É um número fracionário. Qual é a forma decimal de 5 meios? Então, você vai dividir o 5 dividido por 2. Então, eu tenho 2, 2 vezes 2, 4 para 5, 1. 10, eu boto aqui a vírgula. 10 dividido por 2 dá 5, né? Não sobra nada. Então, esse número aqui, 5 meios na forma decimal, é 2,5, né? Então, imagina que você está fazendo uma representação desses números numa reta numérica e você se depara com essa situação. Eu quero localizar 1/4. Então, você vê que esse número 1/4, ele é um número menor do que 1. Professor, por que é um número menor do que 1? Veja que o numerador, ele é menor que o denominador. Então, se esse número, o numerador é menor que o denominador, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, ele vai estar entre o 0 e o 1. Ele é positivo, então vai ficar no sentido positivo. E agora, onde é que eu vou localizar? Eu vou olhar para o denominador. Quantas partes foi dividido do 0 até o 1? Já que ele é menor do que 1. Dividido em 4 partes. Ó. Quantas você vai tomar? Apenas uma.
Então, nesse primeiro pontinho aqui, nesse primeiro você vai colocar o número 1/4, certo? Então, continuando aqui, vamos, onde é que a gente vai localizar esse número 2? Esse número 2 não, esse número 5/2. O número 5/2, veja que ele é um número que já é, o numerador dele é maior do que 1. Ou, eu vou repetir, 5/2 é um número maior do que 1. Por quê? Porque o numerador, que é o 5, é maior que o denominador. Veja, nesse caso, que eu já estou dizendo que ele é maior do que 1. Eu olho para o numerador é 5, o denominador é 2. Então, vai dar aqui 2,5 já na divisão. Então, quer dizer que é um número maior do que 2. Então, aqui eu teria o 2 e aqui o 3. Ele está bem no meio entre o 2 e o 3. Aqui eu tenho o 2,5, que é o 2,5. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu não entendo o número decimal. Pô, então vamos usar o número fracionário, 5/2. Eu vou mudar a cor da minha caneta aqui para mostrar para vocês. Imagina que você quer colocar mesmo aqui o 5/2. Você já sabe que ele é maior do que 1. Então, os números estão sendo divididos em duas partes. Então, vai ter 5 partes, né? Os intervalos vão ser divididos de 2 a 2 e vai ser tomado 5 partes. Mas eu não consegui entender ainda. Então, você escreve este 5/2 como sendo 2/2 mais 2/2 mais meio. Olha, veja aqui como fica melhor. Se você fizer o mesmo denominador, né, você na soma, você tem 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Ó, você tem 5/2. Então, veja que esse 2/2 é aqui o número 1. Ó, você tem o 0, aqui você tem esse número 1, você pode escrever ele como sendo aqui 2/2. Esse número 2, que está aqui, você pode escrever como sendo 4/2. Certo? Se você dividir 4 por 2, dá 2. Então, veja que eu posso dividir do 0 até o 1 bem no meio. Aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você está dividindo do 0 até o 1 em duas partes, do 1 até o 2 em duas partes, do 2 até o 3 em duas partes, e você vai tomar 5. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nesse lugar, eu tenho aqui 5/2, que eu posso escrever na forma de fração, 5/2, ou na forma decimal, 2,5, né? Outra coisa que eu também quero mostrar para vocês é que quando você está transformando número fracionário para decimal, você encontra com situações como esta. Ó. Imagine que você está dividindo o número 2 2/3. E você quer transformar esse número 2/3 no número decimal. Veja o que vai acontecer. Nessa divisão, eu vou ter que dividir aqui, né, claro, o 2 por 3. Então, eu vou fazer aqui na parte inteira, fica vazia. Vou transformar em décimos. 20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, 2. Então, eu vou transformar agora em centésimo. 20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, 2. Então, veja que vai sempre estar aqui sobrando 2 e eu fazendo 3 vezes 6, 18, né? E vai sempre estar sobrando 2. Então, nessa situação aqui, que esse número vai continuar se repetindo, é o que nós chamamos de dízima periódica. 0,666, isso aqui é infinito. Então, aqui representa uma dízima periódica. Essas dízimas periódicas, elas surgem quando você divide uma situação como essa, né? 2/3. Então, ficou 0,666. Outro exemplo aqui, se você está dividindo 4 dividido por 3. O que vai acontecer se eu dividir 4 por 3?
Será que vai acontecer? Não, vamos mudar, vamos dividir, para não ficar o mesmo denominador lá do primeiro exemplo, vamos colocar aqui no denominador um 7. Vamos dividir 4 por 7. Então, 4 dividido por 7. 0 aqui, 0, vírgula. 40 dividido por 7 dá igual a 5, né? 5 vezes 7, 35. 40 menos 30, 10. Não. 5 vezes 7, 35, desculpa. 40 menos 35, 5. Sobra 5. Então, eu vou continuar dividindo. Vou botar agora 50. 50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Então, 50 menos 49, 1. Eu vou continuar de novo. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7. 10 menos 7, 3. Vou continuar. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, 2. Vamos continuar. 20 dividido por 4 dá... 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, 6. Continua ainda. 60 dividido por 7 dá 8. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, 4. 40 dividido por 7. Eu vou dividir 40 por 7. Dá 5. 5 vezes 7, 35. 35 para 45. Então, vejo aqui que esse número, ele começa agora a se repetir, né? Eu tenho aqui 0,571428, e aí ele vai, aqui já apareceu um 5. Então, a divisão desse número, 4 dividido por 7, ele também representa uma dízima. Então, algumas situações você tem, aqui no caso eu tenho 0,57, 14, 28, 57, 14. Então, isso aqui vai formar o que nós chamamos de período. É grande aqui, né? Porque vai começar de novo 5, 7, 1, 4, 2, 8. Aí vai se repetir. Observe que esse número 5, vamos mudar aqui a cor. Esse número aqui, 5, 7, isso aqui vai continuar se repetindo. 57, 14, 28, 57, 14, 28. Esse aqui é o período que nós podemos indicar dessa maneira, ou podemos fazer, por exemplo, assim, 2/3 em forma de dízima periódica, né? Periódica por quê? Porque tem um período, é o número que se repete. No caso aqui, o período é esse número 6. Eu posso indicar ele assim, 0,6, com essa barrinha aqui em cima. Nesse outro 4/7, o período é esse aqui, 57, 14, 28. Então é um número diferente. Então são maneiras de você representar esse número decimal em uma fração ou fração em decimal. Veja que acontecem situações de você formar dízimas periódicas. E é o que a gente está trazendo para vocês aqui, até para complementar o conteúdo que está sendo mostrado aí no livro de vocês. Então, bons estudos para vocês. Fica para vocês como sugestão essa atividade da página 103 do livro de vocês, né? Eu quero sugerir aqui que os colegas possam estar fazendo, né,
eu vou fazer, né? Vamos colocar aqui no finalzinho aqui, fazer essa atividade, fazer a atividade que está na página 103. Fazer a atividade da página 103. Vocês copiam, respondam e devolvam para a gente. E lá no caderno de atividade, as dúvidas que tiverem para responder, vocês mandam mensagem, me perguntam, eu vou estar fazendo aula complementar para explicar aquele conteúdo que está lá para vocês também, tá certo? Então, não vão se preocupar em responder aquele caderno de uma vez só. Vocês têm até o 17 de junho ainda para devolver o caderno. Então, é importante assistir às aulas, ouvir as explicações e vocês vão respondendo as questões do caderno aos poucos. Não vou fazer tudo de uma vez, porque é interessante que você responda as questões que estão no caderno, sabendo o porquê que está marcando aquela questão, tá certo? Então, vão ouvindo as aulas primeiro, vão tirando as dúvidas de vocês com as explicações e vão respondendo. Quando for lá para o dia 15, o dia 16, dia 17 de junho, vocês devolvem o caderno todo certinho, corrigido, com os assuntos aprendidos e entendidos, ok?